Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos dar continuidade à releitura da obra Crônicas de Além Túmulo, psicografia de Humberto de Campos, através do médium Chico Xavier. Então, nós, em vídeo anterior, onde vocês que estiverem chegando agora poderão clicar no card aqui em cima e serão direcionados ao vídeo do primeiro capítulo. Então, nós vamos dar continuidade aqui no segundo capítulo da obra, ditada Carta aos que Ficaram. No antigo Paço da Boa Vista, nas audiências dos sábados, quando recebia toda a gente, atendeu Dom Pedro II a um negro velho, de carapinha branca, e em cujo rosto, enrugado pelo frio de muitos invernos, se descobria o sinal de muitas penas e muitos maus tratos. "Ah, meu senhor grande!" exclamou o infeliz. "Como é duro ser escravo!" O magnânimo imperador encarou suas mãos cansadas no leme da direção do povo e aquelas outras, engelhadas na excrescência dos calos adquiridos na rude tarefa das senzalas, e tranquilizando-o comovido, assim disse: "Ó meu filho, tem paciência. Também sou escravo dos meus deveres e eles são bem pesados. Teus infortúnios vão diminuir." E mandou libertar o negro. Mais tarde, nos primeiros tempos do seu desterro, o bondoso monarca a bordo do Alagoas recebeu a visita do seu ex-ministro. Às primeiras interpelações de Ouro Preto, respondeu-lhe o grande exilado: "Em suma, estou satisfeito e tranquilo." E aludindo à sua expatriação: "É a minha carta de alforria, agora posso ir onde quero." A coroa era pesada demais para a cabeça do monarca republicano. Aos que perguntarem no mundo sobre a minha posição em face da morte, direi que ele teve para mim a fulguração de um 13 de maio para os filhos de Angola. A morte não veio buscar a minha alma quando esta se comprazia nas redes douradas da ilusão. A sua tesoura não me cortou fios da mocidade e de sonho, porque eu não possuía senão neves brancas à espera do sol para se desfazerem. O gelo dos meus desenganos necessitava desse calor de realidade que a morte espalha no caminho em que passa com a sua foice derrubadora. Resisti, porém, ao seu cerco como Aquiles, no heroísmo indomável de quem vê a destruição de suas muralhas e redutos. Na minha trincheira de sacos de água quente, eu vi chegar quase todos os dias. Mirava-me nas pupilas chamejantes dos seus olhos, pedindo-lhe complacência, e ela sorria consoladora nas suas promessas. Eu não podia, porém, adivinhar o seu fundo mistério, porque a dúvida obsidiava o meu espírito, enrodilhando-se no meu raciocínio como tentáculos de um polvo. Aqui é Humberto de Campos, ele se referindo primeiramente ali ao imperador, a Dom Pedro, e fazendo uma fulguração do desencarne, de Dom Pedro, e também associando, ou então fazendo uma comparação com o desencarne dele. Por isso, Carta aos que Ficaram. Humberto de Campos ele tenta nos passar nos mínimos detalhes como ele se sentiu no momento do desencarne, como ele se sentiu
tanto no momento que ele fazia a transição, né, ou libertava-se do corpo físico, e as sensações dos primeiros instantes após a morte física. Então prossegue Humberto. E na alegria bárbara, sentia-me encurralado no sofrimento como um lutador romano aureolado de rosas. Triunfava da morte e, como o Ajax, recolhia as últimas esperanças no rochedo da minha dor, desafiando o tridente dos deuses. A minha excessiva vigilância trouxe-me a insônia que arruinou a tranquilidade dos meus últimos dias. Perseguido pela surdez, já os meus olhos se apagavam como as derradeiras luzes de um navio sossobrando em mar encapelado no silêncio da noite. Sombra, movendo-se dentro das sombras, não me acovardei diante do abismo. Sem esmorecimentos, atirei-me ao combate, não para repelir mouros na costa, mas para erguer muito alto o coração, retalhado nas pedras do caminho como um livro de experiências para os que vinham depois dos meus passos, ou como a réstia luminosa que os faroleiros desabotoam na superfície das águas, prevenindo os incautos dos perigos das sirtes traiçoeiras do oceano. Muitos me supuseram corroído da lepra e de vermina, como se fosse bento de labre, raspando-me com a escudela de Jó. Eu, porém, estava apenas refletindo a claridade das estrelas do meu imenso crepúsculo, quando me encontrava nessa faina de semear a resignação, a primeira e última flor dos que atravessavam o deserto das incertezas da vida, a morte abeirou-se do meu leito. Devagarinho, como alguém que temesse acordar um menino doente. Esperou que tapassem com anestesia todas as janelas e intertícios dos meus sentimentos. E quando o caos mais absoluto no meu cérebro zaz cortou as algemas a que me conservava retido por amor aos outros condenados, irmãos meus, reclusos no calabouço da vida, adormeci nos seus braços como um ébrio nas mãos de uma deusa. Despertando dessa letargia momentânea, compreendi a realidade da vida que eu negara, além dos ossos que se enfeitam com os cravos rubros da carne. Aqui então, Humberto faz essa alusão, até um tanto poética, de que ele próprio não acreditava na vida após a morte, mas que a experiência de passar por essa transição foi como alguém querendo acordar um menino doente, devagarinho, foi calmo, foi tranquilo, como se anestesiassem as janelas e intertícios dos sentimentos dele, fosse tudo acalmando, amenizando até um novo despertar. Ao atingir essa consciência, ele entende como o sentido da vida, que a vida não acaba no túmulo. Então, prossegue o texto. Humberto, exclamou uma voz longínqua, recebe os teus que te enviam da terra. Arregalei os olhos com horror e com enfado. Não quero saber de panegíricos e agora não me interessam as sessões necrológicas dos jornais. Enganas-te, repetiu. As homenagens da convenção não se equilibram até aqui. A hipocrisia é como certos micróbios de vida muito efêmera. Toma as preces que se elevaram por ti a Deus, dos peitos sufocados onde penetrastes com as tuas exortações e conselhos.
o sofrimento retornou sobre o teu coração um cântaro de mel. Vi descer de um ponto indeterminado do espaço braçadas de flores inebriantes como se fossem feitas de neblina resplandecente, e escutei, envolvendo o meu nome pobre, orações tecidas com suavidade e doçura. Ah, eu não vira o céu e a sua corte de bem-aventurados, mas Deus receberia aquelas deprecações no seu sólio de estrelas encantadas, como a hóstia, simbólica do catolicismo, se perfuma na onda envolvente dos aromas de um turíbulo. Nossa Senhora deveria ouvi-las no seu trono de jasmins bordadas de ouro, contornado dos anjos que eternizam a sua glória. Então, aqui nessa parte, Humberto é alertado por outro espírito que afirma para ele: recebe os teus que vêm da terra, recebe as orações, recebe os fluidos positivos daqueles que pensam em ti com amor, E então, ele até quase desacredita do que vê quando olha para um local indeterminado no céu e começam a descer auréolas de flores, obviamente fluídicas, e atinge o espírito dele, e ele então se revigora, como ele acaba citando aqui mais para frente no texto. Então, prosseguindo: aspirei com força aqueles perfumes, pude locomover-me para investigar o reino das sobras, onde penso sem miolos na cabeça. Amava e ainda sofria, reconhecendo-me no pórtico de uma nova luta. Encontrei alguns amigos a quem apertei fraternalmente as mãos e voltei para falar com os humildes e infortunados, confundidos na poeira da estrada de suas existências, como frangalhos de papel, rodopiando ao vento. Voltei para dizer aos que não pude interpretar no meu ceticismo de sofredor: não sois os candidatos ao casarão da Praia Vermelha, aqui ele se referindo ao Hospício Nacional. Plantai, pois, nas almas a palmeira da esperança. Mais tarde ela descobrirá sobre as vossas cabeças encandecidas os seus leques enseivados e verdes. E posso acrescentar, como neto de Marco Aurélio, no tocante à morte que me arrebatou da prisão nevoenta da terra: é a minha carta de alforria. Agora posso ir onde quero. Os amargores do mundo eram pesados demais para o meu coração. Então aqui Humberto, nessa última parte, ele narra que ele então, vendo que muitas pessoas que se lembravam dele lhe dirigiam preces, então ele sentiu essa necessidade de voltar naquela ainda qualidade de repórter para justamente trazer as informações do que ele passou. Ele sentiu nessa necessidade de que as pessoas soubessem de como ocorre a transição do espírito, o quanto isso pode ser renovador, dependendo, claro, sempre das nossas escolhas. Então, meus irmãos, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui trazendo essa leitura para vocês. Peço para que, se vocês gostaram, possam curtir, possam inscrever-se no nosso canal. Vamos ir dando sequência durante as semanas nessa leitura, nessa linda obra de Humberto de Campos, Crônicas de Além Túmulo, sempre pontuando algumas coisas e fazendo essa leitura gostosa, tranquila, uma forma de também estudarmos e aprendermos sobre a vida espiritual.
Então, meus irmãos, até uma próxima. Jesus esteja conosco.